Exercícios de velocidade média. Questão número 5. Um ônibus passa pelo km 30 de uma rodovia às 6 horas e às 9h30 passa pelo km 240. Qual é a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Então, o problema disse que o ônibus passa pelo km 30 às 6 horas. Quando são 9h30, passa pelo km 240. Ele quer saber qual é a velocidade média do ônibus nesse intervalo de tempo. Então, o que o problema está falando? Quando ele passa no km 30, ele tem a hora de 6 horas. Quando ele passa no km 240, são 9h30. Beleza? Bom, o que ele falou? Que o espaço de 30 a 240, a gente calcula como 240 menos 30, 210 quilômetros. O tempo, eu calculo da mesma forma, 9h30 menos 6 horas. Isso vai me dar 3 horas e meia, que é a mesma coisa que 3,5 horas. Beleza? Aí agora eu calculo velocidade. Velocidade não é igual ao espaço sobre tempo? Então, a velocidade vai ser 210 divididos por 3,5. Isso, fazendo a conta, vai me dar 60 km por hora. Beleza? Segunda questão. Um carro de passeio percorre 30 km em 20 minutos. Determine a sua velocidade escalar média nesse percurso. Então, o que ele falou? Que ele percorreu 30 km em 20 minutos. Ele quer a sua velocidade média, certo? Então, o que ele falou? Ele disse para a gente que o espaço é igual a 30 km. E disse que o tempo é igual a 20 minutos. Porém, a gente tem que ter um cuidado. Existe velocidade em quilômetros por minuto? Não. Então, a gente tem que lembrar que tenho que transformar o minuto para hora, certo? Então, eu sei que 1 hora tem 60 minutos. Quantas horas teremos em 20 minutos? Então, daqui eu tiro que x é igual a 20 divididos por 60. Isso aqui vai me dar 2/6, que é a mesma coisa que 1/3 de hora. Então, 20 minutos é a mesma coisa que 1/3 de hora. Beleza? Aí, agora, a gente pode dizer que velocidade é igual ao espaço sobre tempo. Então, a velocidade vai ser 30 divididos por 1/3. Lá da matemática, a gente tem um número divididos por uma fração, a gente repete a primeira, troca o sinal, né, ou multiplica pelo inverso da segunda. Isso vai me dar 90 km por hora. Beleza? Questão número 7. A questão número 7 fala: do exercício anterior, qual teria sido a velocidade média do carro se tivesse parado por 10 minutos? Ou seja, ele tinha um tempo no problema anterior de 20
minutos, ele ficou parado por mais 10 minutos. Ou seja, o tempo total da viagem foi de 30 minutos. Ele percorreu o mesmo espaço de 30 quilômetros. Mas aqui eu tenho que ter o quê? Cuidado. Por quê? O tempo está em minuto e o espaço em quilômetro. Então, eu tenho que lembrar que 1 hora tem 60 minutos. Quantas horas teremos em 30 minutos? Então, aqui eu faço o mesmo procedimento. X é igual a 30 por 60. Isso é igual a 3/6, que é a mesma coisa que 1/2 de hora, ou seja, meia hora. Beleza? Aí agora é só eu fazer que velocidade é igual ao espaço sobre tempo. Então, a velocidade vai ser 30 divididos por 1/2, né? Então, eu sei que a velocidade repete a primeira, troca o sinal, multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, 60 km por hora. Beleza? Questão número 8. Um ônibus percorre a distância de 480 km entre Santos e Curitiba com velocidade escalar média de 60 km por hora. De Curitiba a Florianópolis, distantes 300 km, o ônibus desenvolve velocidade escalar média de 75 km por hora. Qual é a velocidade escalar média do ônibus no percurso de Santos a Florianópolis? Então, aqui ele tem dois momentos. O primeiro momento é que ele disse que de Santos a Curitiba nós temos 480 quilômetros e ele fez essa distância com uma velocidade de 60 km por hora. Certo? A segunda parte, ela vai de Curitiba a Florianópolis, que tem uma distância de 300 km e o ônibus teve uma velocidade de 75 km por hora. Aí o problema aqui é saber qual a velocidade média de Santos a Florianópolis, certo? Então, aqui nós temos três raciocínios diferentes. O primeiro raciocínio diz o seguinte, que o cara vai de Santos até Curitiba. E ele faz a distância de 480 quilômetros com 480 quilômetros com uma velocidade de 60 quilômetros por hora. A segunda parte do percurso, que vai de Curitiba até Floripa, tem um espaço de 300 quilômetros e ele desenvolve uma velocidade de 75 km por hora. Beleza? Então, aqui eu tenho que ter o cuidado que ele dividiu o percurso em duas partes, né? A primeira parte, que é essa aqui, eu sei o seguinte, velocidade é igual ao espaço sobre o tempo 1, que eu vou chamar como tempo da primeira parte. Então, isso aqui vai ser assim, ó, 60 é igual a 480 divididos por T1. Então, eu sei que T1 é igual a 480 divididos por 60. Isso aqui vai me dar 8 horas. A mesma coisa eu vou fazer com a segunda parte do movimento.
velocidade não é igual a espaço sobre tempo, só que eu vou chamar de T2 como se fosse a segunda parte do movimento. A velocidade a gente tem, que é de 75 km por hora, e o espaço a gente também tem, que é 300 km, e isso se chama, é o T2. Então, eu sei que o T2 vai ser 300 divididos por 75, isso aqui vai me dar 4 horas. Beleza? Agora, o que aconteceu? Ele quer que você calcule a velocidade média de Santos a Florianópolis, ou seja, ele quer o percurso total. E o que eu sei do percurso total? Que o tempo total vai ser o tempo 1 mais o tempo 2, ou seja, 8 mais 4, 12 horas. Beleza? Então, esse é o espaço, é o tempo que ele gastou. E qual foi o espaço total? Foi os 480 da primeira parte mais os 300 da segunda parte. Isso vai me dar 780 quilômetros. Beleza? Aí, o que ele vai fazer? Velocidade é igual ao espaço sobre tempo. Então, a velocidade vai ser os 780 divididos por 12. 780 divididos por 12 vai me dar 65 km por hora. Beleza? Questão 9. A velocidade escalar média de um móvel durante a metade de um percurso é 30 km por hora. E esse mesmo móvel tem velocidade escalar média de 10 km por hora na metade restante desse mesmo percurso. Determine a velocidade escalar média do móvel no percurso total. Então, aqui ele está falando em duas partes do movimento, certo? Então, o que o problema falou? Que durante a metade do percurso, a velocidade é de 30 km por hora. E o mesmo móvel tem a velocidade de 10 km por hora na metade restante desse mesmo percurso. Ele quer que você calcule a velocidade do cara no percurso total. Certo? Então, pensa na seguinte ideia. Suponhamos, tá, que eu tenha uma trajetória aqui, que vai, por exemplo, de A até B. De acordo com o problema, né, ele disse que essa primeira parte aqui, o móvel tinha uma velocidade de 30 km por hora. E na segunda metade, tá, ele tinha uma velocidade de 10 km por hora. E com isso, o problema quer saber qual foi a velocidade no percurso total. Certo? Aí, o que a gente tem que lembrar? Se daqui a aqui é a metade do percurso, certo? Essa aqui é a metade do percurso e aqui é a outra metade, eu vou chamar esse pedaço aqui de D e esse pedaço de D. Ou seja, essa metade é igual àquela metade. Beleza? E aí agora, o que eu vou fazer para esse cara aqui? Eu sei que para esse cara aqui, a velocidade é de 30 km por hora. E o espaço é igual a D. Certo? Então, aqui eu vou fazer assim, ó.
velocidade é igual ao espaço divididos por tempo. Então, a 30 é igual a D, que é o espaço, divididos pelo tempo da primeira parte. Beleza? Então, eu sei que o tempo da primeira parte é a mesma coisa que D sobre 30. Beleza? A mesma coisa agora eu vou fazer com essa parte aqui. Qual é a velocidade nessa parte aqui? 10 km por hora. E qual é o espaço? D. Então, eu sei que velocidade é igual ao espaço sobre tempo. Eu posso dizer, então, que 10 é igual a D sobre T da segunda parte. Aonde o T da segunda parte é igual a 10 sobre... Perdão. O T da segunda parte é igual a D sobre 10. Beleza? Então, agora, o que eu sei? Ele quer o percurso total. Então, no total, tá, eu vou ter o seguinte, que o tempo total é o tempo que ele gastou na primeira parte mais o tempo que ele gastou na segunda parte. Então, o tempo total vai ser igual à primeira parte que eu escrevi aqui, que ela corresponde a D sobre 30, mais a segunda parte que está escrito aqui, que é D sobre 10, ou seja, tenho que resolver isso. O mínimo aqui é 300, 300 por 30 dá 10, 10 vezes D, 10D, mais daqui, 300 divididos por 10 dá 30, 30 vezes D, 30D. Então, eu sei que o tempo total vai ser 10D mais 30D, 40D, divididos por 300. Simplifico, simplifico. Isso aqui é a mesma coisa que 4D sobre 30. Achei o tempo. Agora, qual vai ser o meu espaço total? Poxa, esse D daqui, da primeira parte, mais o D da segunda parte, ou seja, um total de 2D. Aí, agora, eu sei que a velocidade total, ela vai ser o espaço total divididos pelo tempo total. Ou seja, a velocidade vai ser 2D divididos por 4D sobre 30. Lembrando lá da matemática, a resolução é, repete a primeira, troca o sinal, multiplicando pelo inverso da segunda. Aí, simplifico D, isso aqui vai ser a mesma coisa que 60 divididos por 4, que é igual a 15 km por hora. Beleza? Questão número 10. Uma carreta de 20 metros de comprimento demora 10 segundos para atravessar uma ponte de 180 metros de extensão. Determine a velocidade escalar média da carreta no percurso. Então, o que esse problema falou? Ele disse que a carreta tem 20 metros e a ponte 180 metros. E que a carreta demora 10 segundos para atravessar a ponte. Ele quer saber a velocidade média da carreta no percurso. Então, aqui a gente tem uma curiosidade. Ele falou o seguinte, que quando a carreta chega aqui, ela tem toda essa ponte aqui para atravessar. E ela só atravessa por completo quando toda a carreta passar pela ponte. Então, todas as vezes que a gente tiver essa situação, eu tenho que levar em consideração o tamanho da carreta, que é de 20 metros,
mais o tamanho da ponte, que é de igual a 180 metros. Ou seja, o espaço total vai ser 20 mais 180, que é igual a 200 metros. Beleza? Outra coisa foi o tempo. Qual foi o tempo que ela demorou? 10 segundos. Certo? Então, eu sei que velocidade é igual ao espaço sobre tempo. Então, a velocidade vai ser 200 por 10, 20 metros por segundo. Beleza? Então, é isso. Abraço.